Tem informação de momento ao vivo. O Tribunal de Contas da União realiza nesse momento, a gente já volta a falar com Camila Yunes, uma entrevista coletiva sobre a reunião do Banco Central e o Banco Master. Vamos acompanhar. Absolutamente clara o que aconteceu neste processo até o momento em que eu saí agora da reunião com o Banco Central. O Ministério Público, ele representou, junto ao Tribunal, uma série de equívocos que poderiam estar sendo feitos neste processo. A unidade técnica recebeu o processo e o Banco Central e o Banco Central respondeu à nossa unidade técnica, né? Mas o grande questionamento que houve, de uma narrativa que eu sempre me dispus a combatê-la, é o seguinte: o TCU tem competência para isso? Essa foi a grande narrativa que foi feita. E aí, hoje eu saio do Banco Central profundamente feliz com o resultado da reunião. E agora eu vou entrar na reunião. O resultado da reunião. O presidente Galípolo nos recebeu muito bem, assim como acontece com todos os seus diretores, quando o TCU está com eles, presente ao Banco Central. Nós fizemos uma reunião com objetivos claros, de dizimar qualquer tipo de dúvida a respeito da nossa competência. E o Banco Central, assim como na nota técnica e nos embargos, o Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar, porque esse processo não é um processo meramente administrativo, ele é um processo administrativo e criminal. Por isso que nós vamos agora, no momento aprazado pelas nossas unidades técnicas, eu levei lá a minha secretária-geral do Controle Externo, a minha auditora-chefe da Audibancos, o meu secretário-geral da presidência e o meu chefe da SECOM. Então, foi assim, do outro lado, estavam todos os diretores do Banco Central, que unanimemente valorizaram o trabalho do TCU e disseram: seja muito bem-vindo, assim como você, TCU, foi bem-vindo em todas as auditorias que realizou no Banco Central. Houve algum acordo? O que tiveram? E agora em diante, nós vamos fazer um calendário, certo? Já muito rapidamente entre as nossas unidades, certo? Já habilitei para o Banco Central os nossos interlocutores. O Banco Central já habilitou 2 diretores da instituição. E aí vamos prosseguir rapidamente, porque o compromisso da Corte é terminar esse processo o mais rapidamente possível. A sessão de julgamento da decisão da inspeção. Vamos organizar a bagunça aqui. Vamos, cada um fala uma vez. A sessão que vai avaliar a decisão do ministro Jonathan, o senhor acha que com isso deve ser logo na volta do recesso? Sim, eu falei com o ministro Jonathan, que esteve comigo o tempo inteiro, com toda a sua equipe, né, de assessores, e já aprazamos que estes embargos seriam julgados na próxima quarta-feira, dia 21. Não, ele ali. Como? O calendário que o senhor mencionou, que foi combinado com o Banco Central, é um calendário para acontecer a inspeção e mais algum outro passo? Não, a inspeção, que na verdade a inspeção sempre foi diligências. Vocês sabem, diligências. O que o banco precisa é tomar conhecimento de determinadas ações que o Banco Central tem, mas que também temos que respeitar as prerrogativas do Banco Central. Era isso que eu disse desde o dia 3, de forma tão enfática, né? E a narrativa era única só, mas agora
pelo menos nisso, a gente termina. O Banco Central é que diz, TCU, você é competente, você é o fiscal de segunda ordem. Eu sou o fiscal de primeira ordem, porque eu sou a agência reguladora do sistema financeiro. Então vai ter auditoria? Vai, claro que sim. Quando vai ser essa inspeção? Porque essa inspeção já... O que ficou de ruído é porque houve a decisão pela inspeção, depois teria havido um retorno nisso e agora então vai acontecer. Quando acontecerá, ministro? Ela já está acontecendo pela reunião que fizemos hoje. Na reunião que fizemos hoje, nós definimos que o TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, né? E cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. Agora, nós temos um calendário, e esse calendário vai ser ajustado entre as unidades técnicas. Vocês já tiveram acesso ao documento? Não. O TCU tem poder para reverter a liquidação do Banco Master? Não. Não tem. Não. Isso está em jogo? Isso está em jogo? Porque, de acordo com o despacho do ministro Jonathan, ele classificou como uma medida extrema. Olha, a medida é extremada, mas eu não a vejo como competência do TCU para assim fazê-lo. Mas o senhor considera... Então, qual seria a competência do TCU? A competência do TCU é a mesma que ele exerce desde 1988, porque nós ampliamos muito nossa competência em 88. Presidente, algumas questões não estão claras para mim. Na próxima quarta-feira, durante a sessão plenária, então, vai ser discutido se a inspeção vai ser avaliada, então, pelo colegiado dos ministros. Sim. E só depois, a partir da decisão, é isso. Sim, você... Mas isso vai ser depois dessa sessão Olha, semana que vem? Se os ministros... O TCU e o Banco Central, você não, eu até respeito que você não entendeu essa questão. O TCU e o Banco Central, hoje, decidiram pela inspeção. O TCU... A necessidade... Peraí. Dado que a auditoria do TCU, que trata sobre bancos, já disse que o processo foi correto, não tem dúvida sobre ele, e se o TCU não tem poder para reverter a liquidação do banco, qual é a necessidade de fazer uma inspeção? Primeiro que a fala da Audibancos, ela foi em caráter preliminar. Desculpa que está falando de costa para você, viu? Ela foi de caráter preliminar. E ela não foi de caráter conclusivo. Não tem nenhuma manifestação da unidade técnica nesse sentido. O que eu entendo é que... Qual foi a segunda pergunta tua? Por que é qual a necessidade? Mas sim, pronto, agora, porque aí eu te respondo também, né? Te respondo também. Bom, aí qual a necessidade? O ato de liquidação é um ato administrativo e também um ato regulatório. A Constituição Brasileira, no seu artigo 70 e 71, eu já repeti isso como uma mantra diversas vezes, diz que isso é poder do controlador de segunda ordem, que é o Tribunal de Contas da União. Por que a necessidade? Porque houve um ato administrativo e um ato regulatório. Agora, ministro, existe então algum... O modelo de condução é um modelo técnico que o TCU já fez várias vezes. Não, eu gosto de dar atenção a ele, porque ele merece. Já fez várias vezes... Certo? É um modelo técnico que o TCU é acostumado a fazer. Inclusive, já fez, vou falar para vocês, eu estava vasculhando o nosso histórico, que é riquíssimo de relações com relação a este fato, né? Vocês são muito novos, mas o Banco Pan-Americano, ele foi um banco que o TCU trabalhou muito no processo liquidatório dele. O Banco BMG Chime também. Aí, quando eu vejo essas manifestações dizendo que o TCU não é competente, nós temos um histórico de relacionamento com o Banco Central de muitas e muitas décadas. O que ele fez no Pan-Americano e no BMG? Tu procura lá, que eu só fiz um... Agora, ministro, então não existe... Um ponto que não ficou claro. O senhor respondeu a dúvida do colega, mas eu ainda não entendi. E eu vou fazer tudo para lhe responder. Por gentileza, agradeço a gentileza e a disponibilidade do senhor. Sim. Ou haverá o plenário do TCU na semana que vem, vai se reunir para decidir sobre os embargos em relação a essa inspeção. Porém, o que o senhor disse hoje, deixou bastante claro, é que houve convergência do senhor com o presidente Galípolo e do TCU com o BC de que haverá inspeção. Isso. Se já houve a decisão entre o senhor, entre o TCU e o Banco Central nessa reunião hoje, qual vai ser o objeto, então, da sessão plenária da semana que vem? Olha, a sessão plenária... Foi muito boa a sua pergunta. A sessão plenária da semana que vem talvez seja desenvolvida até lá, tanto pelo BC quanto pelo relator.
A sessão A plenária. sessão vai talvez ser até lá, até a semana que vem. Certo? Pode haver movimentos nesse embargo, que a mim não me compete. Quem preside o inquérito é o relator. Eu estou aqui falando em nome do tribunal. Então, em nome da competência do tribunal. Esse é um dia, para mim, profundamente feliz. Porque aquilo que eu venho dizendo em nome do meu tribunal, do tribunal que eu presido, sim, o tribunal é competente, porque quem disse isso agora não foi apenas eu, mas foi o presidente do Banco Central. Sim, a inspeção vai ser feita porque o Banco Central pediu essa inspeção para lhe dar garantias jurídicas, segurança jurídica. Então, nós estamos já andando com o processo preliminar. Então, agora, para que o relator, o ministro Jonathan de Jesus, reveja a decisão dele, é isso que o senhor está dizendo? Esse caminhar até a semana que vem, pode ser isso? O presidente, o relator preside o inquérito, e aí eu não posso antecipar situações que só ao relator cabe falar. Então não existe nenhum tipo de rusga com o Banco Central. Não, a sessão tem que ter, porque eu estou cheio de processo para julgar. Não, sobre esse caso. Sobre esse caso, eu espero que possa até não precisar. Agora, ministro, presidente, então não existe nenhum tipo de rusga com o Banco Central por causa dessa inspeção. Tudo foi acordado. Absolutamente nenhuma rusga, muito pelo contrário. Saímos de lá agradecendo um ao outro pela colaboração, o Banco Central precisando do TCU para que possa o TCU analisar os documentos que fizeram com que a liquidação acontecesse. O senhor coloca como se a reunião tivesse sido muito amigável. Teve algum ponto de divergência em relação à comparência do TCU e ao BC? Zero. Quem disse que o TCU era competente não foi o TCU só, foi o BC. Zero. Toda a convergência possível. Mesmo nas competências? Assim, absolutamente. Nas competências que foi o tema prioritário. Se passou aqui 15 dias falando nisso, o dia do inteiro foi sobre competência. Ou até onde o TCU pode... Não, a delimitação é... A delimitação é atendendo às prerrogativas de cada um. Nós entendemos as prerrogativas do Banco Central. Em casa, qual é a prerrogativa então do TCU Até... do Banco Central? Procurar as informações para quem está em casa. Procurar as informações que lhe é devida e o Banco Central dar as informações e manter o sigilo que lhe é devido. Qual que é o resultado extremo dessa pesquisa, né, desse processo no TCU? Se ele não reverte a liquidação, o que ele pode fazer? Olha, tem tantas outras responsabilidades que podem surgir nesse processo. Nós já tivemos aí, pela história, responsabilidades dadas até a diretores de Banco Central e tal. É um processo mas é um processo normal. Eu não vejo nada de anormal numa fiscalização que o TCU faça. Mas, então, presidente, é por causa de documentos sigilosos. Presidente, houve questionamento e levantaram possibilidade de reverter uma liquidação. Então não é um Mas, caso olha, normal. em nenhum momento... É sim um caso normal. É sim. Em nenhum momento teve do presidente do tribunal qualquer tipo de fala de que a liquidação seria revista. Não. Mas teve ameaça do relator. Teve ameaça. Ele chegou a explicar isso hoje para os diretores do Banco Central, porque ele fez mais de uma vez alguma ameaça. Eu acho que o relator nesse processo, ele é a figura que eu repito, é o presidente do inquérito. Quem fala no processo é ele. Eu estou falando aqui por tudo que eu construí com a imprensa brasileira e disse no começo da minha fala que eu respeito muito o trabalho de vocês. Então, é uma pergunta que cabe ao relator analisar. Hoje da coletiva com o senhor? Não, eu convoquei a coletiva para mim, para o presidente TCU falar do que nós conseguimos, do resultado dessa reunião. Dependendo do resultado dessa inspeção, pode mudar de alguma forma a liquidação? Não, o processo eu não posso me antecipar um processo desse, né? Eu não posso me antecipar, eu não estaria pré-julgando. Do TCU também? Não, Pode acontecer, não é se o senhor vai... Se tem essa prerrogativa. Existe essa possibilidade? Entendo que não. Entendo que a gente só vai ajudar nesse processo ao Banco Central. Entendo que a gente vai dar essa segurança jurídica que o Banco Central precisa e quer. Presidente, o senhor falou que nomeou interlocutores, né, para esse Sim. Banco Central. Quem foram do TCU? A minha secretária-geral do Controle Externo, que está no meio de vocês aí, ela pode se apresentar depois. A minha chefe, a auditora-chefe da Audibancos, uma companheira Betânia, minha amiga Betânia, tá certo? E aqueles que a minha secretária-geral do Controle Externo a designar. Sobre o fundo garantidor de crédito, tem mais de 200 mil pessoas, correntistas do Master, que ainda não receberam. Isso. O TCU pode ajudar a liberar esse dinheiro, a entrar na negociação para que O TCU vai trabalhar
com o Banco Central nessas questões também. São questões muito complexas que eu não tenho condições, até porque o processo está começando agora. Presidente, a inspeção vai ser limitada ao sigilo bancário e criminal? Não, a inspeção vai ser respeitando o sigilo bancário e criminal. Presidente. Respeitando, não limitada. Respeitando os limites desse sigilo. Presidente, só uma dúvida mais que ficou. O senhor descreveu que foi uma boa reunião, bem amigável e tudo mais. Com tudo isso, afasta a chance de ter uma medida cautelar contra o BC? Eu sei que o senhor... Eu entendo que afasta. Eu entendo que afasta porque foi uma reunião em que nós convergimos para um mesmo fim. O fim de fiscalizar e respeitar as nossas prerrogativas. E tu? Sim, presidente, obrigada. Eu queria só reforçar a pergunta ali do colega, se o ministro Jonathan, ele chegou a explicar, falar alguma coisa sobre a questão dele possivelmente reverter a liquidação. Não, eu acho que o ministro Jonathan fez um relato a respeito do trabalho que desenvolveu ao longo do processo. Eu não vi essa alusão ao que você está falando. Presidente, na conversa chegaram a falar dessa pressão. O BC relatou que está se sentindo pressionado pelo TCU. Não, muito pelo contrário. O BC entendeu que o TCU é um colaborador. Apesar de ter indicado que poderia... É um colaborador, colaborador. Após essa reunião, o senhor pretende se reunir agora com o relator quando? Não. Após essa reunião, eu vou parar de falar sobre esse assunto. Mas o senhor vai se reunir com o relator? Não, o relator conduz o processo a partir de agora. Após essa reunião, eu não vou mais falar sobre esse assunto. Deixa eu só terminar. Eu vou dar para você. Deixa eu terminar de responder a pergunta. Então, após essa reunião, eu vou parar de falar sobre esse processo. Quem fala é o relator nos autos ou o plenário que vai se reunir na próxima quarta-feira, de 4 a 8. Ao presidente coube até aqui defender a competência do TCU. Eu defendi e recebi a solidariedade do presidente do Banco Central. Agora eu vou precisar sair, né, gente? Eu respondi tudo. Só uma dúvida. Não, mas eu vou responder a você, com certeza. Na reunião, o ministro relator deixou claro em algum momento por que ele se manifestou sobre avaliar a decisão de liquidação do Master precipitada? Não deixou claro. E essa, me perdoe, é uma pergunta que cabe a ele, porque o despacho é dele como presidente do processo. Gente, obrigado. Quanto tempo dura a inspeção? Última. Promete? Quanto tempo dura a inspeção? Há uma convergência de fazê-la no menor tempo possível, tá certo? Efetivamente, eu não tenho como cravar uma data, mas será, eu acho que um tempo assim, entre um mês para baixo. Um mês para baixo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado a vocês. Ouvimos então o presidente do TCU, agora vamos também chamar a Denise Campos de Toledo para analisar essa fala. Denise, ficou claro que não existe nenhuma rusga, que a reunião foi boa. Então, por que existe a necessidade do TCU pegar esses documentos para analisar? O que pode ser feito caso, dentro dessa análise, comprove-se que houve alguma irregularidade na liquidação do Banco Master? Olha, Márcia, não tem nada de normal nesse processo, ao contrário do que disse o presidente do TCU, Vital do Rego Filho. Ele quis simplificar todo o embate que houve entre as duas instituições, entre o TCU, através do relator, o Jonathan de Jesus, e a posição do Banco Central de liquidar o Master. A gente tem todo um histórico de tentativa da Justiça de blindagem do Master. Jonathan de Jesus chegou a falar da possibilidade não apenas de rever os procedimentos do Banco Central, que é o órgão responsável pela liquidação do banco e pela regulação e fiscalização do sistema financeiro brasileiro. Isso não cabe ao TCU. Se houvesse uma reversão, eventual reversão desse processo, seria por parte do Supremo Tribunal Federal. O TCU pode olhar as contas, os contratos, mas quem avalia a condição de solvência ou insolvência do banco é o Banco Central. E se chegou a essa conclusão, foram detectadas várias irregularidades, a não comprovação de assinaturas, da veracidade de crédito consignado, que serviu, inclusive, de base naquela tentativa do Banco de Brasília de adquirir o Master. Nós tivemos contratação de influencers, contratos sigilosos para eles
difamarem o Banco Central e defenderem Vorcaro, defenderem o Banco Master. Sabemos a proximidade que Vorcaro tinha com o meio jurídico, a proximidade que ele tem com líderes de partidos, com o legislativo de uma forma geral. Vale lembrar que o relator Jonatas de Jesus é ex-deputado e é investigado também por conta de emendas parlamentares, sem acusação com relação a ele dessa posição que ele teve em relação à liquidação do banco. Tudo é muito estranho. Se puxa uma pena, vem uma galinha. É muita coisa envolvida. Nós já tivemos recentemente as informações de que havia ligações das operações do Master com fundos irregulares do REAG, que foi alvo da Operação Carbono, que tinha relação com o PCC. Então, se vai a cada vez mais somando mais irregularidades cometidas por esse banco e a tentativa de blindagem. Já se tentou no Supremo que todo o material ficasse sob sigilo. Vorcaro vai prestar um novo depoimento agora no final deste mês e há um grande temor de muitos políticos quanto à possibilidade de uma delação premiada. E no caso de suspensão da liquidação, como é que ficaria a situação de insolvência do banco, que vendia títulos com uma rentabilidade muito superior à média do mercado, e enquanto o TCU fica fazendo essas investigações, tentando justificar, averiguar procedimentos, os investidores não conseguem receber os recursos, a indenização por parte do Fundo Garantidor de Crédito. E muita gente investiu no Master através de fintechs, de outras gestoras que não informaram o cliente que ia aplicar no Master para garantir uma rentabilidade maior. E agora ficam esperando o retorno desse dinheiro no momento que poderiam estar reaplicando o dinheiro com juros muito altos. Então, não tem nada de normal nessa tentativa de blindagem. Banco Central tem autonomia para a liquidação do banco. Em casos anteriores não houve essa discussão toda por parte da política e causa muita estranheza, assim, esse posicionamento agora. Tudo bem, eles tentaram uma posição pacífica. Galípolo disse que tem toda a documentação necessária, o presidente do Banco Central, para arrastar esse processo por anos, se for necessário. Ele antecipadamente, talvez já sofrendo algum tipo de pressão, já disse que tinha toda essa documentação. Obrigada, Denise Campos de Toledo, pela análise.